Vamos iniciar nossa aula, né? Semana passada nós terminamos uma parte de concordância verbal, que era as condições básicas, tá certo? Hoje a gente vai partir para algo mais específico, né? Para umas particularidades, digamos assim. Deixa eu só organizar aqui. Cadê? Bom, galera, então, ó, se liga lá. No último encontro, nós falávamos sobre concordância verbal. A gente viu todas essas questões básicas aqui, ó. Tá certo? Então, a gente faltou para a gente, na verdade, dar conta da concordância dos verbos impessoais, tá certo? E dessa parte aqui também, ó, no livro de vocês, casos pessoais, bater, soar, já visto, aquela coisa toda. Essa parte aqui, a gente vai dar conta disso hoje, tá certo? Concordância do verbo ser, a gente já vai pegar o embalo aqui nesses slides, tá certo? Para a gente concluir o nosso conteúdo, essa primeira parte, essa parte mais, digamos assim, rica em detalhes, cheia de detalhes, tá certo? Embora, ó, vocês vejam que a gente já vai concluir aqui, mas o que eu vou tratar hoje, eu vou usar para isso, né, para concluir essa parte que nos falta, vou continuar usando esses slides, porque tem mais informações, tá certo? Tem uma riqueza de detalhe a mais. A gente vai voltar a uma discussão que foi da última aula, quando a gente falava sobre o verbo mais o pronome se, que pode ser partícula passivadora e pode ser também índice de indeterminação do sujeito, mas na frente tem um gráfico, tem uma explicaçãozinha bem detalhada, tem todo um organograma, digamos assim, que mostra a diferença entre os dois, com riqueza de detalhes, para que não reste nenhuma dúvida para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que concordância verbal é um acordo estabelecido entre o verbo e o sujeito, tá certo? Neste acordo, quem se submete a mudanças para se adequar ao padrão são os verbos, tá certo? As formas verbais é quem se submete a toda mudança para gerar adequação entre os dois termos supracitados, tá certo? Então, a gente viu a relação do verbo com o sujeito simples, do verbo com o sujeito composto e suas particularidades, tá certo? E agora a gente vai partir para as, digamos assim, as regras especiais, tá certo? Que configuram, na verdade, algumas exceções, que não seguem o padrão, que não seguem modelo, tá certo? Então, se liga lá. Concordância dos verbos impessoais. Aqui há algo curioso que a gente poderia até questionar, tá certo? A gente poderia até questionar, tá bom? Se vocês forem curiosos, vocês podem e devem ser curiosos, vocês podem aguçar a curiosidade de vocês ainda em relação a esse conceito, tá certo? Ao conceito de verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São aqueles verbos, tá certo? São aqueles verbos que não flexionam em pessoa, tá bom? Como o próprio nome diz. Não admite relação com pessoa, tá certo? Há uma forma básica, tá certo? Uma forma básica, invariável, no que diz respeito às pessoas, quanto a pessoa, tá certo? Invariável quanto a pessoa, ou seja, trata-se de uma forma básica. Que verbos são esses? Existem alguns verbos na língua portuguesa, tá certo? E em condições específicas, vale lembrar, em condições específicas, não é em todas as situações que estas formas verbais elas são tidas como
verbos impessoais, mas é preciso algumas condições específicas para isso, tá bom? E a gente vai ver aqueles mais básicos, tá certo? Aqueles que mais a gente utiliza no cotidiano e como vai ser a concordância entre elas. Se é que a gente pode chamar isso de concordância verbal. Porque o conceito, por que eu digo isso? O conceito básico de concordância verbal diz que a relação, a boa relação, né, entre o verbo e o sujeito, levando em consideração a flexão de pessoa, né? Sujeito representa uma das três pessoas do discurso, o verbo se adequa a essa representação pessoal, tá? O que acontece aqui? Quando nós temos um verbo impessoal, nós não temos um sujeito definido. Tá certo? Nós não temos um sujeito definido, aparente, né? Tanto que chamamos essas orações de orações sem sujeito. Ou, vulgarmente falando, eu digo vulgarmente é uma opinião pessoal, tá? Alguns livros até tratam de sujeito inexistente, tá? Como é que eu vou considerar sujeito inexistente se o sujeito nem existe? Então é melhor chamar por oração sem sujeito, é mais coerente até. Tá? Então, em que situações esses verbos são considerados verbos impessoais para que a oração seja sem sujeito? Vamos lá. Primeiro caso, verbo haver, tá certo? Verbo haver. Ah, professor, todo verbo haver impessoal? Não, em condições específicas, como eu disse. Tá? Lembrem-se, só são verbos impessoais em condições específicas, tá? Vamos lá. O verbo haver impessoal, quando ele for empregado com o sentido de existir. Ou seja, se tiver o mesmo valor de existir, o verbo vai ser, esse verbo haver vai ser impessoal. Ou seja, ele vai ficar numa condição invariável. E esta condição de uso é uma condição em que muitas pessoas, inclusive jornalistas, às vezes, cometem erros. Tá certo? Ok? Principalmente no que diz respeito ao uso do verbo fazer, que a gente vai chegar mais para frente. Tá certo? Então, vamos lá. É impessoal com o sentido de existir. Ó. Havia muitos garotos na sala de aula. Então, observa que o muitos garotos aqui está flexionado no plural. Não é sujeito, trata-se de um objeto direto. Se há algo, há alguma coisa, há muitos garotos na sala de aula, que é uma adjunta adverbial de lugar. Portanto, o havia fica na... Olha o que eu vou dizer, tá? Fica numa condição análoga à terceira pessoa do singular. Por que eu digo isso? Tá? Porque se o verbo é impessoal, como é que ele está flexionado na terceira pessoa do singular? Não. Chama-se, eu digo que fica numa condição análoga à terceira pessoa, porque este mesmo verbo, numa condição pessoal, apresenta a terceira pessoa do singular esta forma, a forma havia, tá certo? Nesse sentido, tá bom? Então, terceira pessoa do singular seguindo esse padrão, ok? Então, a gente vai chamar de terceira pessoa do singular numa condição análoga, tá certo? Análoga, mas não há relação de terceira pessoa. Quando alguém te perguntar qual a flexão desse verbo, você diz que flexão, esse verbo é invariável, não se flexiona em pessoa, trata-se de um verbo impessoal. Ponto. Aquela ideia de alguns autores, de alguns livros, por exemplo, tratarem estas formas verbais como sendo unipessoal, uma única pessoa, não existe, tá? Não existe. Por quê? Se fosse assim, haveria uma... Eu poderia dizer, por exemplo, ele ou ela, havia muitos alunos na sala. E essa construção ela não é possível, tá certo? Então, por isso que a gente não pode tratar como unipessoal, nem como um verbo de terceira pessoa do singular. Eu posso até condenar isso, caso eu queira, tá? Não vou fazer isso, mas eu vou colocar aqui do lado, ó, análoga, condição análoga à terceira pessoa do singular, ok? Então, fica antenado aí, tá certo? E aí, detalhe, só é impessoal esse verbo haver se tiver valor de existir, tá certo? Por exemplo, exemplo 2, ó. Aqui nunca houve brigas, ó. Tá vendo, ó? Nunca houve. Condição análoga, mais uma vez, a terceira pessoa do singular, tá certo? Brigas não é sujeito, trata-se de objeto, tá bom? E aí, se esse verbo haver, ele for o verbo principal de uma locução verbal,
Então, essa condição impessoal é passada ao verbo auxiliar também. Por exemplo, ó, em locuções verbais, nesta observação aqui do lado, ó, o verbo haver transmite a impessoalidade para outro verbo, certo? Para o verbo auxiliar, que também fica no singular, também fica numa condição invariável, tá certo? Numa condição básica, análoga à terceira pessoa do singular. Já que o verbo haver é o verbo principal, então é ele que manda, tá bom? Então, por exemplo, deve haver 20 pessoas na sala. E não devem haver, tá? Mas deve haver. Então, ó, também, certo? Verbo impessoal, ou seja, uma locução verbal impessoal, tá certo? Condição análoga à terceira pessoa do singular. Ok? Então fica antenado aí, viu, gente? Observação. E aí, observações. E aí, prestem atenção, tá certo? Só reforçando aquilo que eu disse. Ó. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal. Entretanto, o verbo existir não é impessoal. Ele concorda normalmente com o sujeito ao qual se refere. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se você substituir o verbo haver pelo verbo existir, então, onde você colocar existir, você tem que flexionar de acordo com o sujeito. Se eu disser há pessoas na sala, há pessoas na sala, há singular. Existem pessoas na sala, plural, mesma situação. O detalhe é que, ao fazer isso, eu mudo a função do termo subsequente, do termo que aparece depois. Quando eu digo há pessoas na sala, como eu tenho aqui, ó, havia muitos alunos, então vê que, ó, alunos é objeto direto. Se eu disser existem pessoas na sala de aula, aí existem muitos alunos na sala de aula, por exemplo, aí muitos alunos deixa de ser objeto e passaria a ser sujeito. Muitos alunos existem na sala de aula, passaria a ser sujeito. Então, vê que quando eu transformo em verbo pessoal, até a função sintática dos termos são alteradas de acordo com o contexto. Então, por favor, tomem cuidado. Por exemplo, ó, antigamente havia poucas escolas particulares. Então, ó, haver com o sentido de existir, condição análoga à terceira pessoa do singular. Poucas escolas particulares não é sujeito, trata-se de objeto direto. Mas, se a gente, como eu disse, se a gente substituir haver por existir, ó, antigamente existiam poucas escolas particulares. Então, o que, é que nós temos agora? Agora sim, nós temos terceira pessoa do plural, sujeito também no plural, também sujeito que representa a terceira pessoa do plural, elas. Tá certo? Então, por essa razão que nós temos um sujeito flexionado, ou perdão, um verbo flexionado na terceira pessoa do plural. O mesmo vai acontecer nas locuções verbais em que tenhamos o verbo existir no lugar do verbo haver, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? Então nós temos deviam existir poucas escolas particulares. Então poucas escolas particulares continuam sendo a condição delas, sujeito no plural, e aqui nós temos uma locução verbal também de terceira pessoa do plural por uma questão de adequação. Então muito cuidado, certo? Muito cuidado com as suas escrituras de textos, principalmente quando estiverem produzindo para o Enem, tá certo? Verbo haver como verbo auxiliar de outro verbo. Observa aqui uma coisa, veja, ele não é mais verbo principal. O que acontece? Ele vai flexionar como outro verbo qualquer. Naturalmente. Tá certo? Então, lembra, há algumas condições para que esses verbos sejam verbos impessoais. Haver com o sentido de existir. Se a gente coloca haver numa condição auxiliar, ele vai flexionar em pessoa e número naturalmente, como outra forma verbal qualquer. Tá certo? Para atingir o propósito ao qual lhe foi destinado. Então, ó, o verbo haver como auxiliar de outro verbo, certo? Quando haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o seu sujeito. Então, ó, atenção, tá vendo? Ó? Ok? Deve concordar naturalmente. Por exemplo, os professores haviam entrado, ó, a locução verbal aqui, ó. Tá certo? Então, nessa locução verbal, nós temos entrado, que é o verbo principal, e haviam, que funciona como verbo
auxiliar. Observa que o verbo principal ele não está conjugado, ele está numa forma nominal, está no particípio, ó a terminação aqui, ó. Quando esses verbos aparecem na forma nominal, eles pedem auxílio a outro verbo, justamente por estar numa condição nominal que não admite flexão verbal, ele vai pegar um verbo auxiliar justamente para indicar esta flexão verbal, de pessoa, de número, de tempo, de modo, de voz. Tá certo? Então, é auxiliar nesse sentido, só para indicar a flexão. Semanticamente, ele não faz sentido nenhum, inclusive, ele trata-se, nessa situação, de um verbo não nocional. Tá certo? Não nocional, não se tem noção, não se tem significado. E aí a concordância vai se dar naturalmente. O verbo está na terceira pessoa do plural, flexionando para o verbo principal. Então, ó, nós temos aqui um sujeito de terceira pessoa do plural, ao qual o verbo está concordando, com o qual o verbo está concordando, tá? Segunda situação, segundo verbo auxiliar, ou verbo impessoal, verbo fazer, aquilo que eu disse a vocês, ó, é impessoal quando empregado na indicação de tempo transcorrido ou a transcorrer. Nesses casos, com ele não tem sujeito, como ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular, né? Mais uma vez, repito, condição análoga. Tá certo? A terceira pessoa do singular, ok? Detalhe. Essa condição de impessoalidade é meio que lógica. Se você analisar direitinho, tentando identificar o sujeito, vamos aqui, ó. Alguém pode haver, porque o sujeito a gente vai questionar, algo ou alguém. Algo pode haver poucas escolas particulares? Alguém pode haver poucas escolas particulares? Então não faz muito sentido. Tá certo? Não faz muito sentido. Então, a condição até meio que lógica. O mesmo acontece aqui, ó. Já faz muitos anos que não vejo. Alguém pode fazer anos? Alguém pode fazer anos? Não pode. Fazer significa construir. Tá certo? Fazer significa construir. Então, dessa situação, construir, tá certo? Não tem condição de a gente construir o tempo. Tem como construir o tempo? Não tem. Então, a gente já vê que não dá para não tem como realizar o fato verbal nesse sentido por alguém. Portanto, verbo chamado de verbo impessoal, lembro, né? Vou botar um asteriscozinho aqui, ó, é para sempre lembrar que aí trata-se de uma condição análoga, tá certo? Então, quanto à condição do vejo, eu, né? Primeira pessoa do singular naturalmente, tá certo? Então, a relação com o sujeito aí é normal. Aqui nós temos duas orações, tá? Nesta primeira, verbo impessoal. Então, muitos anos não é sujeito, trata-se de um objeto direto. Observação, se liga aí. Nas locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, transmite o singular para o auxiliar. Sempre que tiver verbo impessoal e está numa locução verbal, ele vai passar para o verbo auxiliar essa ideia de impessoalidade. Porque ele é o verbo principal, como eu disse antes, ele manda. Então, ó, o mesmo acontece aqui, ó. Já deve fazer muitos anos que não vejo. Então, mais uma vez, ó, fazer tempo transcorrido, deve, terceira pessoa do singular, condição análoga, tá certo? Então, muitos anos não é sujeito e trata-se de objeto direto. Esta construção é muito comum em jornalista cometer erro, principalmente aqueles repórter de rua, desses jornaizinhos sangrentos de meio-dia, por exemplo. É comum que eles digam, fazem 10 meses, não fazem 10 meses que o camarada foi preso e já está solto, por exemplo. Que fazem o quê? Não faz. É verbo impessoal. Não existe flexão para esse verbo. Lembro, indicando o tempo transcorrido, tá? Eles fazem a tarefa. Flexiona naturalmente. Não indica tempo transcorrido, indica uma ação de realizar algo, tá bom? Ok? Terceira situação. Aquela que tem lá no livro que eu disse a vocês que a gente ia trabalhar. Ó. Concordância do verbo ser. Na indicação de horas e distância, ela é impessoal, porque ninguém pode indicar hora, ninguém pode indicar distância, tá certo? Quando indicar hora, distâncias e datas também, o verbo ser concordará com o predicativo, tá certo? O predicativo é do sujeito, então automaticamente concordaria com o sujeito que não existe. Então isso é meio que sem lógica, mas nesse caso o verbo é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito, ó. Tá bom?
mas a concordância vai se dar com um predicativo que é um numeral. O numeral traz ideia de singularidade ou de pluralidade, tá bom? Por exemplo, é 1 hora, a concordância vai se dar com uma, que está no singular. São 3 horas, concordância com 3, tá? Daqui a fazenda é 1 quilômetro, tá vendo, ó? Ideia de singularidade. Daqui ao sítio são 10 quilômetros, 10, ideia de pluralidade. Isso também é lógico. Também é certo, também é meio que lógico, se você observar. Se você parar para pensar que a concordância vai se dar com um predicativo, ao concordar com um predicativo, meio que está concordando com um sujeito, só que o sujeito não existe aí, tá certo? Então, por isso a ideia, o fato de ser lógico, entendeu? A concordância, ok? Então, só que algumas particularidades, ó. Observação. Nas indicações referentes a dias do mês, ou dia do mês, por exemplo, o verbo admite duas construções, também lógica, tá certo? Não faz sentido algum. Ó, hoje é dia 10 de julho. Tá? Se aparecer dia, relação com dia. Não existe hoje é dias. Tá bom? Por isso a ideia de singularidade. A referência é dia, 10 aí é um numeral que acompanha dia e não um numeral substantivo, como antes o foi. Ó. Aqui, numeral substantivo. Aqui, um numeral que assume uma postura principal. Tá certo? Então, ó, já nesse segundo caso, hoje são 10 de julho. Aqui a coisa muda. Ó. O dia sai de cena. Tá certo? O dia sai de cena. Então, a concordância vai se dar com 10 e não com dia, como aqui o deu. Tá certo? Então, se liga. Concordância do verbo com o sujeito oracional. Isso aqui a gente estudou há pouco tempo. Acontece naquele caso de oração subordinada substantiva subjetiva, né? Ou seja, uma oração substantiva com valor de sujeito. Tá aqui, ó. Tá certo? Toma sempre uma forma singular, fica sempre no singular, tá certo? Até uma condição, digamos assim. Pela oração principal, ela não ter sujeito, por exemplo, tá certo? E a oração subordinada, ela ser iniciada por uma conjunção integrante, ou seja, com a ideia de integrar o sentido da oração principal, por isso que esse verbo não traz uma ideia de pluralidade, sempre vai ser uma condição singular. Por exemplo, o que é importante? Que você participe da reunião. A sua participação na reunião, por exemplo, tá certo? Então, por isso, singular. Ó, será necessário também singular, não adianta singular e decidiu-se também singular. Aqui nós temos todas orações subordinadas substantiva, tá certo? Subjetiva. Ou seja, função de sujeito, tá certo? Então, fiquem antenados aí. Agora, chegou naquela condição que eu disse a vocês. Verbo mais pronome si. A gente já viu isso, mas aí eu decidi trazer aqui porque eu vi que não ficou tão claro da última vez que tratamos, tá? Então, vamos repetir aqui, tá certo? Só que agora tem mais elementos e condições específicas que você pode até utilizar esses vídeos depois, tá certo? Para você tirar suas dúvidas, tá bom? Eu vou dispô-los no canal. Quero dizer que eu estou tendo uma dificuldade tremenda de colocar esses vídeos no canal. Consegui colocar só ontem à noite os que me foram dispostos essa semana. Faltando ainda Daniel Irlan, Rogério e Caio, que eu vou cobrá-los hoje assim que terminar a aula aqui para colocá-lo, tá certo? Mas aí, se você quiser, você vai lá depois, dar uma consultadazinha e ver isso aqui. Então, observa bem. Verbo mais pronome si. Esse pronome si, ele pode assumir duas posturas, né? A gente já sabe que pode assumir a postura de pronome apassivador ou de índice de indeterminação do sujeito, tá certo? A gente já discutiu isso. Por isso eu estou colocando as iniciais. Mas aqui o material vai trazer também isso. Então, ó, primeiro caso. Se os verbos forem transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, tá certo? Quando passivados pelo pronome si, concordam com o sujeito. Ou seja, o sujeito isso que ele quer dizer aqui, ó. Sujeito determinado. Ou seja, a gente consegue identificar o sujeito com clareza, o sujeito é determinado e a concordância vai se dar naturalmente com o sujeito. Por exemplo,
vendem-se carros e terrenos. Então, carros e terrenos, sujeito no plural, verbo transitivo direto também plural. Tá certo? Naturalmente. Ok? Aí, ó, aquilo que eu disse a vocês, aquela estratégia de mudar da voz passiva sintética, que tá aqui, ó. Tá na passiva sintética. Tá bom? Já que o se é pronome passivador. Ó. Transforma na passiva analítica para entender. É o que ele faz aqui em seguida. Observe que, se passarmos essa frase para a voz passiva analítica, né, a concordância do verbo com o sujeito ficará bem clara. O pronome apassivador só aparece numa condição de passiva sintética. Verbo na terceira pessoa, do singular ou do plural, mas o se. Mas o pronome se. Tá bom? Aqui, nós temos a passiva analítica, que é uma transformação da sintética. Ó. Vendem-se carros e terrenos a prazo. Então, ó, carros e terrenos são vendidos a prazo. Então, observa aqui, ó, sujeito no plural, verbo na terceira pessoa do plural, locução verbal na terceira pessoa do plural, naturalmente. Então, se for pronome passivador. Mesma coisa acontece aqui, ó. Divulgaram-se os planos, ou seja, os planos foram divulgados. Então, nós temos sujeito de terceira pessoa do plural, tá certo? Concordando com o verbo que está lá na terceira pessoa do plural. Orientação. Se liga, ó. Comparando as duas frases, nós temos, ó, só para você se ligar, essa observação é importante. Primeiro, elas são equivalentes quanto ao sentido, ou seja, divulgarão os planos, é a mesma coisa que os planos foram divulgados, são iguais no que diz respeito ao sentido. Em ambas, o sujeito é o mesmo, certo? Ó, os planos, sujeito. Em ambas, o verbo concorda com o sujeito, certo? Ó, terceira pessoa do plural, tá certo? E terceira pessoa do plural. Então, empate técnico aqui, tá certo? Agora, ó, 2. Os demais verbos de ligação, intransitivo e transitivo indireto, quando seguidos de pronome se, deixa de ser pronome passivador e passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui nós temos o que chamamos de sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, então, isso já é um exercício de concordância verbal. Vamos entender aqui, ó. Precisa-se de serventes de pedreiro. Então, observa aqui, ó. Precisa-se, verbo transitivo indireto, de serventes de pedreiro, passa a ser objeto indireto. E não o sujeito, como antes. Qual é a compreensão semântica que temos aí? A compreensão semântica é, nós sabemos que alguém precisa. Não conseguimos determinar quem precisa. Tá bom? Então, é a maneira de não responsabilizar alguém pelo fato verbal, pela realização daquele fato verbal. Tá certo? Numa condição específica, né? Digamos que numa condição de não sofrer retaliação, um jornal, por exemplo, às vezes eles usam desse artifício. Então, este se trata-se de índice de determinação do sujeito. No verbo transitivo indireto, aqui nós temos um objeto indireto e não o sujeito. Então, nesse caso, né? Índice de determinação do sujeito, tá certo? Vejam aqui as observações. Vamos lá. O uso do pronome se. Isso aqui, se você quiser guardar para a vida de vocês, tirar print da tela aí, tirem, porque é uma orientação fundamental. Ó, o pronome se tem, entre outras, funções de pronome apassivador. Sendo o pronome apassivador, ele liga-se a verbos transitivos diretos, sem preposição, indica que o sujeito é paciente, ou seja, recebedor da ação, logo, o verbo deve concordar normalmente com o sujeito. Aí aqui eu tenho, discutiu-se a questão, né? Eu tenho voz passiva sintética. Aí ele transforma na voz passiva analítica. Tá certo? Deixa eu colocar escrito aqui para depois você entender isso aqui, ó. Voz passiva sintética. E aí ele transforma na voz passiva analítica. Discutiram-se as questões foram discutidas, a mesma coisa, ó. VPS, tá certo? E aqui VPA,
Detalhe aqui é o seguinte, por que então, professor, que a gente está falando de voz passiva sintética e voz passiva analítica? Na voz passiva sintética tem esse si, que confunde-se com o índice de determinação do sujeito. Na voz passiva sintética, você pode transformar na voz passiva analítica. Quando for índice de determinação do sujeito, isso não é possível. Não é possível essa transformação. Ó, vamos lá. Concordância verbal em orações que usa o pronome passivador, se, geralmente provoca dúvidas. É frequente. Vemos anúncios ou cartazes com a concordância verbal incorreta. Então, se liga aí, ó. Errado. Vende-se casas. Como eu posso transformar em casas são vendidas? Então, o correto seria vendem-se casas, como aqui, ó. Correto? Conserta-se sapatos. Como eu posso dizer que sapatos são consertados? Então, ó, o correto seria ser consertam-se sapatos. Agora, nos exemplos, aí traz a observação aqui, tá certo? Isso que eu disse, ó. Nos exemplos acima, casa é sujeito paciente do verbo vender, sapato sujeito paciente do verbo consertar. Portanto, os sujeitos são casas e sapato devem concordar com o verbo. Agora, sendo o índice de determinação do sujeito, foca aqui, ó. Tá? Liga-se a verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos, indicando que o sujeito é indeterminado. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Tá certo? Precisa-se de engenheiros, não se confia nos resultados e trata-se de segredos invioláveis. Eu não consigo fazer aquela transformação. Não tem como ser de engenheiros são precisados, não dá certo. Em resultados são confiados, não são confiados, não tem como. De segredos invioláveis são tratados ou é tratado. Não dá certo. Não cabe essa transformação, tá certo? Ó, olha o que ele diz aqui, ó. Ele está justamente essa impossibilidade de transformação, tá vendo? Ó? Não se confundir se apassivador com se índice determinado. Não se deve confundir, na verdade, com índice de determinação do sujeito. As orações que possuem sujeito indeterminado são formadas por verbo de ligação, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais si. Nesses casos, terceira pessoa do singular. Ó, não se confia nos seus planos. Terceira pessoa do singular não é sujeito e é objeto indireto. Nos planos não eram confiados, entre aspas, porque construção não existe no idioma. Aquilo que eu disse a vocês, não se consegue transformar em oração que tenha sujeito indeterminado na voz passiva. Logo, isso explica por quê. Algumas construções, como o jogo de ontem foi assistido por milhares de brasileiros, está errada. Porque assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto e não é possível voz passiva. Aí, narradores e apresentadores de programas esportivos cometem erros absurdos nesse sentido, tá bom? Aí, essas observações são importantes. Ó. Convém lembrar que o núcleo do sujeito nunca é regido por preposição. Nunca. Sujeito é um ser absoluto. Todo termo que é regido por preposição é subordinado. O sujeito não é subordinado a ninguém. Tá certo? A ninguém. Então, isso é uma observação importante. Segunda, na maioria dos casos, o que impossibilita a transformação é a presença da preposição exigida pelo verbo. Na maioria dos casos acontece isso. Tá certo? Ó, é essa preposição que está aqui, ó, junto a nos. Nos nós temos em, mas, os, que dá igual a nós. Nos. Tá certo? Então, temos aí uma preposição e é justamente essa preposição que impossibilita. Se fosse transitivo direto, transformava naturalmente. Ok? Repetiu-se aqui a informação. Opa. Bom, então, galera, é isso. A gente chega ao fim, tá certo? Desta particularidade, tá bom? Então, semana que vem nós faremos só alguns ajustes no que diz respeito ao conteúdo de concordância verbal, fazer alguns ajustes e já vou deixar
Já vou deixar exercícios para vocês. Eu quero que vocês me façam leituras sobre termo regente e termo regido. De novo, vocês já fizeram quando a gente falou de orações subordinadas, substantivo, objetivo, direto, objetivo, indireto. Vocês já fizeram isso, mas eu quero que vocês façam leituras sobre isso. Semana que vem, antes de falarmos de regência, ainda vou falar de concordância ideológica, tá certo? Concordância ideológica. Então, galera, falou, fiquem com Deus, abração e até a nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, povão.